Olá, eu sou o ator Valtinho Lopes. Estou no filme Snuff Tape do diretor Anderson Jason e estou na TV Relacionamento, ok? Um abraço! Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Gestão Executiva. Hoje nós temos aí uma convidada muito especial. Ela é especialista em gestão de conflitos. Nosso bate-papo aqui com Rosane Chico. Gratidão, muito obrigado pela sua presença aqui, tá? É uma honra, muito obrigada. Honra. Rosane, nós conversamos um pouquinho antes. Você tem uma formação em biologia, né? E hoje você é mentora, é coach, é especialista em comunicação não violenta, né? Eu queria que você falasse onde você nasceu, um pouquinho da sua trajetória e nós vamos falar sobre gestão de conflitos, tá bom? Tá. À vontade. Na verdade, eu queria, então, até falar que a minha especialidade, uma das minhas especialidades é mediação de conflitos. Perfeito, tá? Ok, tá. Porque para gestão de conflitos, a verdade, né, a gente precisa pensar na organização. Isso, né? perfeito. E Mediação. na verdade, eu atuo mais na mediação propriamente dita. Tá bom, Tá perfeito. bom? Então, você me pediu para falar um pouco da minha trajetória, né? Como é que uma bióloga virou tudo isso, né? Isso. Então, a vida às vezes traz surpresas, né? Eu fui professora de biologia, de ciências, muitos anos. Depois eu fui trabalhar na empresa do meu marido. Depois eu tive a minha própria empresa, então eu fui empresária, né? E tudo que eu tinha aprendido era na prática de ser empresária. E isso me foi de muita valia. Porém, chegou um momento em que eu percebi que eu precisava voltar a estudar, porque eu queria às vezes inventar a roda e ela já tinha sido inventada, né? Então eu percebi que eu precisava de mais conhecimento. Então a bióloga foi fazer um curso de especialização em administração lá na Fundação Getúlio Vargas. Okay. Né? E eu lembro de uma cena que era assim, eu já tinha filhos grandes, eles estavam entrando na faculdade já, e aí eu lembro de uma cena seguinte, né? Eu fui para fazer, porque tinha um vestibular para entrar nesse curso também. De repente eu olho um mar de jovens, assim, da idade dos meus filhos, e aí eu falei, o que eu estou fazendo aqui, meu Deus do céu? Mas eu falei, quer saber? Eu vou fazer o exame, já estou aqui mesmo, né? E entrei. E aí o segundo susto era assim, eu falei, ai meu Deus do céu, tem 70% de alunos que são engenheiros. E aí eles vão chegar e falar assim, o que essa bióloga está fazendo aqui? Então também foi um outro susto, né? Assim, até que eu descobri que todos nós podemos fazer cursos quaisquer que a gente queira, né? Adquirir conhecimento e formar sua mala de ferramentas, por mais variada que ela seja. E foi assim que eu comecei a montar minha mala de ferramentas. Aí eu atuei como consultora da Fundação Getúlio Vargas por 15 anos, mais ou menos, um pouco mais até. E depois disso saí, tive minha própria consultoria, né, com alguns colegas, e depois eu resolvi fazer, daí eu fiz mestrado na GV, eu depois fiz curso de coaching, e aí eu fui cada vez fazendo mais alguma coisa. Fiz um curso de mediação de conflitos, um curso bastante extenso, com 2 anos, um ano teórico prático e outro ano totalmente prático no fórum, né? Então, eu fui montando essa mala e hoje eu ofereço ela inteira, né? Me tornei coach, mentora, e eu utilizo todas as ferramentas de acordo com as minhas necessidades. Então essa é mais ou menos a minha trajetória. Parabéns. O fato de você ter sido empresária, você matou um monte de coisas que são gargalos na hora de tomar decisões. Isso já está na tua cabeça, ou seja, aquele caminho crítico onde as coisas podem acontecer,
você já consegue colocar assim, onde os pontos, né, que tem que ser tomados Você cuidados. tocou num ponto importante, sabe? Porque uma das coisas que eu falo quando eu me apresento é que eu acabei atuando dos vários lados do balcão, né? Tanto como consultora, como empresária também, e como executiva de empresa, também fui executiva de empresa. Então, na verdade, eu tenho essa vivência toda, de todos os lados, assim, isso realmente me dá um capital de conhecimento bastante sólido e variado, e isso é importante, né? Parabéns. Isso é realmente muito importante, porque, principalmente nessa parte da mediação, o pessoal fala muito, mas o ser humano precisa muito. Quando você terminou o teu curso, o que apareceu para você? Essa parte. Como assim o que apareceu? Não, você terminou, você já foi direto para o fórum ou você começou a fazer da mediação? Tive um ano inteiro de vivência no fórum. Tá. Ok. Depois disso, apareceu justamente essa mediação no Ministério Público. Eu faço mediação no Ministério Público, né? E ali a gente pega casos de convivência familiar ou convivência entre vizinhos, né? Esses tipos de questões. Empresa familiar também. Empresa familiar também, mas normalmente no Ministério Público vem mais pessoas, a mediação é mais com pessoas do que com empresas. Ok, perfeito. Tá? Fora do Ministério Público, sim, existem empresas, existem consultorias especializadas na mediação de empresas. Tá? E aí você vê que as pessoas, quando resolvem se juntar, traz tudo, é tudo um paraíso. Depois, ao longo do tempo, a coisa começa a ficar mais Tá. Como você vê isso daí? É mais comum a mulher querer romper o relacionamento ou mais o homem? Na tua visão? Olha, eu não tenho uma estatística para te dar, assim, eu não tenho essa percepção, né? Agora, o que eu posso dizer é que as mulheres, nós mulheres, hoje estamos bem mais corajosas. Sim. Né? E aí isso ajuda bastante, porque a gente consegue tomar a decisão, por mais difícil que ela seja. Né? Muitas vezes as mulheres sofrem muito, mesmo se separando, mas preferem isso do que um casamento que não está muito bom, né? Mas foi uma barreira que foi rompida, porque há 50 anos atrás era um tabu muito grande. Sim. Ou seja, era vergonhoso, a sociedade via de uma forma assim que era uma coisa assim que hoje, ainda bem que abriu-se o leque, o olhar mudou, então as mulheres têm mais poder, né? Elas conseguem enfrentar de igual para igual. Isso é bacana. E você tem atuado mais assim em cidade de São Paulo ou às vezes te chamam para os locais também? Não, na verdade, a Procuradoria, eu estou vinculada, né, a uma certa região. Então, os casos que aparecem são de uma certa região da cidade. Fora de São Paulo, eu não tenho atuado, mas nada que me impeça de atuar em qualquer lugar. Não tenho, se eu tiver casos, eu tenho casos de pessoas que buscam mediação, tá? Não obrigatoriamente precisa ser de um determinado bairro ou de uma determinada região. Pode ser, assim como você procura outros profissionais, né, psicólogos, coaches, médicos, você não vai pela região muitas vezes, você vai por uma recomendação, pelo reconhecimento que o teu nome tem. Então, isso que é importante, não a região propriamente, né? Uma mediadora, ela não é uma juíza, né? Um juiz.
Mas você tem que saber a balança, né, das coisas. Ó, interessante isso que você está perguntando, porque a primeira coisa que a gente fala lá é que nós não somos juízas. Isso. E nós não atuamos como juízas, né? Porque, na verdade, a gente acredita na boa fé. Ou seja, que cada um tem um ponto de vista, certo? Por exemplo, você está aí, eu estou aqui. O meu ponto de vista é daqui para lá. Eu estou vendo uma coisa que você não está vendo. E você está vendo uma coisa que eu não estou vendo. Exato. E a gente pode interpretar. O que eu estou vendo, eu posso interpretar. E da mesma forma você. Transportando isso por uma situação de conflito. Cada um no conflito enxerga de uma forma. E todas as formas podem ser consideradas. O que a gente busca na mediação é fazer com que as pessoas, primeiro, possam se escutar uns aos outros, entender as necessidades de cada um, tá? Quando a gente fala de necessidade, a gente não está falando assim, porque normalmente quando fala de necessidade, fala, está faltando comida, está faltando roupa, está faltando água, não é isso, não é o que falta, mas é o que é importante para cada um. Eu prefiro falar em necessidades como aquilo que é importante para cada um, né? Então, de repente você vai me dizer que alguma coisa para você é importante. Eu posso até não concordar com você, mas eu posso compreender, porque é uma necessidade sua, não minha. E do mesmo modo você pode, eu posso te falar qual é a minha necessidade, o que é importante para mim, e para você não é tão importante assim. Mas você pode até compreender, mesmo que você não aceite. Perfeito. Então, Rosane, você, nesse caso, você não precisa usar tanta empatia, né? ao contrário. Tem que usar bastante. Sim, porque se eu vou ouvir, tem uma coisa muito importante aqui, que é a escuta. Tá? Então, a mediação, ela se utiliza e é fundamental a escuta. O que a gente quer? Que as pessoas, que as partes, a gente fala que as partes se conversem. Para que as partes se conversem, é necessário que cada parte escute o outro, sem julgamentos naquele momento, tá? A gente sempre fala em suspender o julgamento, porque o julgamento a gente sempre vai ter, né? Então, se eu não tivesse julgamento, eu poderia ser atropelada no meio da rua, porque eu não ia olhar os carros passando, por exemplo. Então, esse é um exemplo bem bobo, mas enfim, dá para te mostrar que é importantíssimo a gente ter essa escuta empática. E a escuta empática é que eu estou tentando descobrir o que é importante para você e o que é que você está sentindo, tá? Então eu estou ouvindo mesmo você. Eu não estou lá só assim, sabe, mais ou menos. Não, é a presença, né? A gente diz que é a presença com a escuta ativa. Então, esse é o primeiro passo para um diálogo. E o que a mediação busca é que as partes estabeleçam um diálogo, cada um coloque lá na mesa o que é importante para si, e também tem uma outra coisa, do que pode abrir mão. Sim. E isso é a essência da diplomacia também. Uma relação ganha-ganha. É uma relação ganha-ganha. Não é uma relação que eu estou torcendo para você perder para eu ganhar tudo. Agora, é fácil? Não. Não é fácil. Mas, por exemplo, aí eu estou mudando de assunto, mas que tem a ver, os diplomatas, quando eles vão para as reuniões de representação dos seus países, eles já vão preparados com aquilo que eles não podem abrir mão e aquilo que eles podem abrir mão. Porque eles, imagina uma mesa de uma porção de representantes de vários países. Alguém não, todos vão ter que ceder um pouco. E numa relação de pessoas ou de famílias, também. Então, do que você não abre mão? E do que você pode abrir mão para o outro? Perfeito. Rosane,
você qualifica que você tem que ser mais racional do que emocional em cada sessão que você atua? Olha, é o seguinte, emoção é emoção, tá? Julgamento é julgamento. Nós fazemos um bom exercício para escutar. Mas eu não vou te dizer, e não sou só eu, todo mundo diz, que não passam coisas, né, enquanto a gente está ali. Passam coisas, nós somos humanos, todos são humanos. E o nosso esforço é justamente suspender o julgamento e se manter na emoção, para suspender aquele momento, né, para você poder conduzir de uma forma isenta. Sim, verdade. Tá? Mas nós somos humanos. Então, nas sessões que a gente faz, no final da sessão, depois que os medianos vão embora, a gente conversa sobre como foi. E cada uma diz, olha, aquele momento para mim foi difícil, porque isso, porque aquilo e tal. A outra diz, tá, a outra vai dizer, ah não, hoje eu estava 100% ali, não me pegou nada. Mas são seres humanos. Verdade. E você normalmente não atua com parentesco? Você diz o quê? Por exemplo, você vai fazer mediação de, sei lá, filha e genro se separando. Melhor que seja outra pessoa. Mas sem dúvida. É a mesma coisa, um médico, ele não vai, muitas vezes ele não vai operar alguém da família, uma operação grande e tudo. Por quê? Porque existe a questão emocional ali, né? E mesmo já me procuraram, né? Por exemplo, era um casal que estava se separando e tal, e eu conhecia tanto ela quanto ele, não era da família. E eu não aceitei. Sim. Tá? Porque eu tenho um vínculo diferente com eles, e eu não posso me misturar. E no coaching e na mentoria também isso se aplica. É verdade. Então, quanto menos emoção a gente tiver, quanto mais a gente puder focar, porque, por exemplo, essa emoção que você me perguntou na mediação acontece de qualquer jeito, tá? Mas podendo evitar para não ser parcial, Isso. então a gente realmente não aceita esses casos. Tá ótimo. Rosane, foi importantíssimo, tá? Adorei a entrevista. Você poderia, queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal e fala os seus contatos, que nós vamos escrever aqui também? Sim. Uma mensagem sobre a mediação, eu diria o seguinte, que na maioria das vezes é possível uma composição. E a gente busca essa composição. Por mais difícil que ela seja, a gente precisa ir preparando, né? Na mediação a gente vai preparando isso. A pessoa não vem disposta a abrir mão. Mas, em nome de uma boa relação e de um fortalecimento da relação, então é possível por meio da composição. Ok. Tá? Então, as pessoas que vêm armadas têm que desarmar. Olha, você falou tudo, porque a gente fala, gente, baixa as armas. Isso. A gente sempre fala, baixa as armas. É isso. Parece que você estava vendo as minhas sessões. E seus contatos? Então, Rosane Schickman, você pode me procurar no LinkedIn com esse nome mesmo, que você vai encontrar. E também o WhatsApp, que é o 11 99296 2420. Muito obrigada. Obrigado a você. Em 2016, eu escrevi um livro, ele está esgotado. Prática e efetividade de gestão de conflitos. Olha! Quando eu fizer a segunda edição, eu te dou um exemplo. Ah, que legal! Tá ótimo, obrigada. Gratidão, muito obrigado por você passar esses conhecimentos tão importantes, tá? Obrigada. Muito sucesso. Internautas, os agradecimentos então a essa fantástica mediadora de conflitos, Rosane Schickman. Nós vamos mais uma Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.